Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite a todos, boa noite a todas. 19h32 é momento de caminhar com Jesus. Aline, minha sobrinha amada, paz e bem. Boa noite, Robert. Boa noite, paz e bem. Aline, que surpresa te ver aqui, que bom. Hoje a gente vai fazer uma reflexão que está encaixada com a reflexão de ontem, né? Porque literalmente esse pedaço do Evangelho é a continuação do Evangelho de ontem, né? E é até interessante, porque tem umas coisas que vale a pena a gente recuperar da informação, né? Aproveitar essa proximidade das duas reflexões, né? Eu peço desculpa pelo jeito estabanado, mas é que eu saí do hospital às 19 horas, né? Ainda quando cheguei em casa, meu celular não queria ligar, eu tive que fazer uma improvisação aqui. Coisas de quem faz a live para colocar palavras só para isso, né? Não é, eu não quero nada para mim aqui, a não ser a gente poder refletir a palavra. Como já deu 35, vamos adiante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, esquecido de levar pães, e consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomai cuidado com os fariseus, com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Pois tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não veis, tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais quando eu reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós escolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não vireis? Palavra da salvação. Só lembrando, ontem Jesus colocou na margem, chegou na região, colocou na margem, e os fariseus começaram a perturbar, discutir com ele, entrar numa briga, um debate, numa conversa, numa discussão. Cobraram: a gente quer um sinal. E Jesus: vocês não vão ter sinal. Entrou na barca e foi embora. E aí houve uma discussão muito estranha, uma discussão diferente, que fala sobre o pão, porque só tinham levado um pão. E fica uma discussão sobre pão, porque o pão isso, o pão aquilo. E Jesus vira e fala assim: tomai cuidado com o fermento. Oi, Diane. Boa noite, pai. Bem. Tomai cuidado com o fermento fariseu. Tomai cuidado com o fermento de Herodes. Sabe, às vezes é difícil entender essa ideia. Mas a palavra seguinte, ela nos dá alguma coisa assim. Porque ele fala depois:
por que ainda discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, não compreendeis, vós tendes o coração endurecido. Ô Maria Alice, boa noite. Sabe, esse é o problema. Existem algumas pessoas que a gente tem que entender. Vamos tentar entender. Jesus chega com a proposta de uma religião, de uma forma de ver o mundo. Ela guarda proximidade com a religião que os judeus tinham, mas ela não é exatamente a mesma religião, porque ela leva aquilo à plenitude. Por isso que Jesus traz uma lei aprimada, uma lei melhorada, uma lei plena. E várias vezes Jesus fala isso: vós tendes o coração endurecido. É muito interessante que Jesus cita Herodes e cita os fariseus. Porque Herodes e os fariseus, Herodes era sedento de poder, né? Herodes não estava nem interessado no poder religioso em si. Herodes queria o poder terreno. Ele queria ser um poderio humano, né? Usando uma linguagem de João, ele queria o poder do mundo, porque o mundo era tudo que era contra o plano de Deus. E os fariseus eram os homens do poder religioso. De fato, os fariseus eram um partido religioso, mas também eram um partido político. Na época de Jesus, não havia separação entre o Estado e a religião. Então, o partido religioso era um partido político. E aí você tem uma situação muito complicada, porque esse partido dos fariseus é um partido preso a uma tradição. E eles são tão presos à tradição que eles não conseguem pensar diferente. É muito interessante que Jesus vira e fala assim: vocês ainda têm o coração endurecido? Em outro momento, Deus vos deu essa lei tão complexa porque vós tendes um coração duro. Ou seja, essa coisa de ficar muito preso à lei é um coração duro. Não é um coração de Jesus. O coração de Jesus, ele não é esse coração endurecido. E aí é muito interessante, porque aqui nós temos algumas coisas que talvez passem despercebido. Né? Que talvez passem despercebido e talvez passem despercebido de muita gente. Não sei se vocês notaram que Jesus faz alusão a duas multiplicações, duas vezes ter multiplicado os pães. Isso tem alguma importância? Tem muita importância e que muita gente não nota. Inclusive, eu fiz recentemente uma live que eu chamei de O Pão em Todas as Mesas. Por quê? Porque se fala de uma segunda multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães ocorre em território judeu. 5, né? Ele fala que ele repartiu 5 pães para 5.000 pessoas. Restaram 12 cestos. A segunda multiplicação, ele reparte 7 pães para 4.000 pessoas e sobram 7 cestos. Sabe, por incrível que pareça, existe aqui uma coisa que talvez vocês não tenham notado. Quando ele está com os judeus, sobram 12 cestos. 12 são as tribos de Israel. Então, quando ele está com os judeus, ele alimenta todas as tribos de Israel e sobra. Quando ele está com os pagãos, os gentios, sobram 7. 7 é o número da totalidade, da plenitude. Então, ele alimenta todos os pagãos e sobra.
Ou seja, Jesus ele não fala para os judeus, ele fala para toda a humanidade. Ele fala para todas as pessoas, saciando plenamente os judeus e saciando plenamente os pagãos. Se entrou mais alguém, oi Lázara, paz e bem, boa noite. Entrou mais outra pessoa. Luísa, minha filha querida, paz e bem, boa noite. Olha que coisa linda que a gente está vendo. Jesus, na primeira multiplicação para os judeus, 12 cestos, eu satisfaço plenamente os judeus. Na segunda multiplicação, 7 pães para 4.000 pessoas, sobram 7 cestos aos pagãos, eu os satisfaço plenamente. Mas, Bernardo, por que então dessa questão do fermento dos fariseus? Eu vou explicar, pessoal. O que acontece é o seguinte, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes é o fermento das pessoas que não estão preparadas para receber essa boa nova, para receber uma novidade. É o fermento deles está preso, está lá atrás, eles não se atualizam, eles não se abrem ao outro. E se você fica fechado, você não caminha com Jesus. Sabe, essas pessoas que vocês conhecem, que não porque sempre foi assim, tem que ser assim, vai continuar assim, né? Elas estão fechadas. Você não traz a novidade que é Jesus, e Jesus é sempre uma novidade, se você se fecha. Sabe, de vez em quando eu vejo assim, mas Bernardo, quando eu era garoto não era assim. É verdade, quando você era garoto não era assim, mas o mundo mudou. O mundo vai continuar mudando e a nossa compreensão vai mudar. E quando a nossa compreensão muda, a nossa ação no mundo muda. E quando a nossa ação no mundo muda, a gente tem que se adaptar. Jesus pregou isso o tempo todo. Jesus ensinou isso o tempo todo. É por isso que ele fala, para de ficar preso nessa visão antiga. Se o problema é pão, eu faço pão. Agora, o que é difícil é aquele pedacinho que ele fala assim, tendo os olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, vós não ouves. Sabe, quantos são hoje as pessoas que seguem com Cristo e continuam assim? A terra clama, a casa comum clama, e a gente não ouve. O povo sofre, o povo morre, o povo passa fome, e a gente não vê. Sabe, é quase como a gente de vez em quando fazia nas orações quando era garoto, né? Ouvi, Senhor, como é que é? Ouvi, Senhor, o grito do povo oprimido que clama em oração. Sabe, é o momento. Terezinha, boa noite, paz e bem. Sabe, quando Jesus fala isso, é porque a gente precisa se atualizar. A gente precisa ver todas as realidades do mundo, as novidades, e ver como Jesus agiria nessas novidades. E cuidado com essas vozes que Jesus agiria de forma dura, ou que Jesus agiria como se agia antigamente, porque Jesus nunca foi o antigamente. Jesus nunca foi o antigo, o anterior. Jesus sempre foi o novo. Jesus sempre se mostrou para nós como novo. É isso que ele se queixa com os seus discípulos. Quando ele fala assim, não é isso que eu ensinei. Esse é o fermento do fariseu, é o fermento do Herodes. É ficar preso na tradição pela tradição, é ficar preso na lei pela lei e esquecer o coração. Sabe, pessoal, essa é o fermento. É isso que nós precisamos compreender.
Se nós queremos caminhar com Jesus, é necessário a cada dia, a cada momento, a cada hora, nos atualizarmos, enxergarmos as novidades do mundo à nossa volta e entendê-las, compreender cada uma delas, viver, amar, acolher, incluir, proteger. É trazer todas as pessoas juntas conosco. Mas, Bernardo, essa situação aqui eu não entendo. Porque o seu coração ainda está duro. Amolece teu coração e vá ao encontro da pessoa. Esquece as coisas. Primeiro, encontra-se com a pessoa. Ama a pessoa, acolhe a pessoa, protege a pessoa, dá dignidade, garante a vida. Depois a gente vê o resto. O que não dá é a gente ficar preso no fermento do fariseu. Aquele fermento preso à regra, ao que está escritozinho aqui, o que está escritozinho ali, e se esquecer da pessoa. Porque Jesus não veio ao mundo para salvar as regras. Ele veio ao mundo para salvar as pessoas. E ele não veio para julgar nem condenar ninguém. Bernardo, João disse, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus, no Evangelho de João, fala, mulher adúltera, eu também não te condeno. Jesus não veio para condenar, Jesus não veio para julgar, Jesus veio para amar. Amar profundamente e salvar a todos. Não vamos nos prender no fermento de Herodes, que é o fermento do poder da terra, querer o poder da terra. Não vamos nos prender no fermento dos fariseus, que é a regra pela regra, sem o amor e a misericórdia. Vamos, sim, seguir o fermento de Jesus. Aquele coração mole, aquele coração aberto, inflamado pelo amor, que quer se encontrar com cada ser humano, com cada pessoa. Amar, cuidar, incluir, proteger, acolher. Amém? Pessoal, não sei se vocês estão notando, eu estou com quase sem bateria nenhuma, né? Porque eu cheguei agora do plantão, não deu nem tempo de carregar meu celular. Peço desculpas a vocês, mas é a minha situação, né? Eu consegui fazer hoje, né? Vou me despedir de vocês, porque senão daqui a pouco eu não consigo nem pôr para outras pessoas verem. Vou deixar com vocês a minha bênção, tá? Pedindo a intercessão de uma pessoa que tem uma história linda e que quebrou um monte de regras. Justo para poder cuidar dos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Maria Alice e Diane estão mandando amém, mãozinhas de oração. Ganhei um girassol. Que maravilha. Pessoal, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Sigamos em frente. Amanhã, às 19h30, a gente se encontra com bateria no celular. Beijos e bênçãos. Até amanhã, às 19h30.